Inteligência emocional. O que é e como desenvolver a sua. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional. Sou apaixonado por estudar o desenvolvimento humano e a mente humana. E se você acredita que compreender a mente, as emoções e os comportamentos pode, de fato, transformar a sua vida, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que pode mudar completamente seus relacionamentos, a sua carreira, a sua liderança e até a forma como você enfrenta os desafios da vida. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Eu quero começar quebrando um mito. Muitas pessoas acreditam que inteligência emocional é não sentir raiva. Outras acreditam que é nunca ficar triste. E algumas pensam que é estar feliz o tempo todo. Mas isso não é inteligência emocional. Uma pessoa emocionalmente inteligente, ela continua sentindo medo, tristeza, frustração, ansiedade e raiva. A diferença é que ela não se torna escrava dessas emoções. Ela sente, mas não entrega o controle da própria vida para aquilo que ela sente. E aqui existe uma verdade importante. Você não escolhe a emoção que surge. Isso é nato em você. Mas você escolhe o que você vai fazer com ela. A emoção é automática. O comportamento é uma escolha. Quando alguém te critica, você pode sentir raiva. Mas sentir raiva não obriga você a atacar. Percebe a diferença? Quando alguém te decepciona, por exemplo, você pode sentir tristeza. Mas sentir tristeza não obriga você a desistir. Quando você sente medo, isso não significa que precisa fugir. É justamente nesse espaço entre o sentir e o agir que nasce a inteligência emocional, o famoso domínio próprio. Segundo Daniel Goleman, um dos maiores especialistas do mundo nesse tema, a inteligência emocional é composta por 5 pilares. Eu gostaria que você anotasse e prestasse muita atenção nisso. O primeiro pilar é a autoconsciência. Autoconsciência é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de você. Parece simples, mas não é. A maioria das pessoas sabe exatamente o que os outros fizeram, mas elas não conseguem explicar o que está sentindo. Pergunte para alguém assim: o que você está sentindo agora? Eu poderia te perguntar para você: o que você está sentindo? E muitas das vezes a resposta vai ser assim: não sei. Quem não consegue identificar uma emoção, dificilmente ela vai conseguir administrar essa emoção. E por isso o autoconhecimento é o primeiro passo da inteligência emocional. E o segundo pilar é a autorregulação. E atenção, porque existe uma diferença enorme entre controlar e reprimir emoções. Reprimir é fingir que não sente. Regular é reconhecer a emoção e impedir que ela assume o comando. Imagina um pai que chega cansado em casa. O filho faz algo errado. A raiva aparece. Isso é normal. Mas o pai, emocionalmente inteligente, ele não permite que a raiva ela decida por ele. Ele corrige o comportamento sem destruir emocionalmente o filho. O nome disso é autorregulação. E o terceiro pilar é a motivação. E aqui existe um outro mito. Muita gente espera sentir vontade para agir. Mas pessoas emocionalmente inteligentes, elas aprendem algo que é fundamental. A ação ela não pode depender do seu humor, porque vai haver dias em que você não terá vontade, não terá motivação, não terá energia. E ainda assim, você vai precisar continuar fazendo, porque você é responsável e você é adulto. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando a emoção sugere desistir. O quarto pilar é a empatia. Empatia não significa concordar. Empatia significa compreender. Você pode entender a dor de alguém e ainda discordar das suas escolhas. Você pode acolher um sentimento sem validar um comportamento que foi inadequado. A empatia nos permite enxergar o mundo pela perspectiva do outro.
E isso melhora relacionamentos, liderança, parentalidade e a comunicação. E o quinto pilar são as habilidades sociais. E aqui a inteligência emocional se torna visível. Porque não adianta entender emoções se você não consegue construir relacionamentos saudáveis. As habilidades sociais incluem comunicação, influência, liderança, resolução de conflitos e capacidade de gerar confiança. Muitas pessoas extremamente inteligentes fracassam profissionalmente não por falta de conhecimento técnico, mas porque não conseguem lidar com as pessoas, com as suas emoções. E a vida é feita justamente de pessoas. E agora eu quero compartilhar uma descoberta importante da neurociência. Existe uma região do cérebro chamada amígdala cerebral. Ela funciona como um sistema de alarme. Aqui está uma chave poderosa, tá? Quando você percebe uma ameaça, um perigo ou uma rejeição, ela pode disparar reações automáticas. Por isso, às vezes, você responde de forma impulsiva. E por isso, às vezes, diz coisas que você, de repente, até se arrependeu, vai se arrepender. E por isso, às vezes, age sem pensar. Mas existe uma outra região chamada córtex pré-frontal. Essa área está ligada ao raciocínio, ao planejamento e tomada de decisões. Quanto mais você desenvolve autoconsciência e autorregulação, mais você fortalece a capacidade de usar o córtex pré-frontal antes de reagir de forma impulsiva. Em outras palavras, a inteligência emocional ela pode ser treinada. Ela não é um dom. Ela, na verdade, é uma habilidade que você pode adquirir. E aqui nós chegamos a um ponto que considero fundamental. As emoções não são as nossas inimigas. Raiva não é a sua inimiga. O medo não é inimigo. Tristeza não é inimigo. Ansiedade não é inimigo. Toda emoção traz uma informação. O problema começa quando você transforma a emoção em um piloto da sua vida. Imagina dirigir um carro. As emoções, elas informam, mostram sinais, alertam sobre algo, mas o painel não foi criado para segurar o volante. Quando as emoções assumem o volante, surgem decisões impulsivas, surgem conflitos, arrependimentos e sofrimento. A maturidade emocional ela acontece quando você consulta as emoções, mas você não se torna um refém delas. Eu quero deixar um exercício simples para você praticar durante os próximos 30 dias, isso mesmo, 30 dias. Todos os dias, pare por alguns minutos e faça 4 perguntas. O que eu estou sentindo? O que provocou esse sentimento? Como eu estou reagindo a ele? E qual seria uma resposta mais inteligente para essa situação? Pode parecer simples, é desafiador, mas esse exercício desenvolve consciência emocional de forma plena e poderosa. E lembre-se de uma coisa, quem não percebe os seus padrões emocionais acaba sendo controlado por eles. Quem aprende a observar começa a transformar. A inteligência emocional não elimina problemas, não elimina sofrimento, não elimina desafios, mas aumenta de forma significativa a sua capacidade de enfrentar cada um deles. Porque a verdadeira força emocional não é nunca cair, é conseguir escolher como se levantar. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho assumir o controle das minhas emoções. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreve aqui no canal. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.